Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se é novo, puder aqui nos ajudar a trazer conteúdo diários para vocês como isso, como ser de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês dos comentaristas do time mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Essas equipes já se manifestaram a favor da paralisação. Assim, não é nem um assunto de agora, mas é que eu falei isso no Sport Center outro dia de manhã, e que a comparação com qualquer outro evento que acontece no Brasil não faz o menor sentido, porque as outras pessoas dos outros estados... por que o Sport Center não parou por causa do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Porque os atletas, as pessoas que fazem a parte do todo, estão lá, debaixo da água, com água até o pescoço, com o Thiago Maia carregando gente, carregando senhora, carregando cachorro, buscando gente de jet ski. É completamente diferente. A gente cede o CT, lindo. E a família do roupeiro, tá bem? A família de quem faz a comida dos jogadores, tá tudo certo? Para eles poderem largar todo mundo lá no Rio Grande do Sul e ir treinar lá no Rio de Janeiro, porque o Flamengo... se posicionou que está afim do campeonato continuar. Acho que é um ponto que não é a mesma situação. As pessoas do Rio Grande do Sul estão mobilizadas para ajudar o Rio Grande do Sul. Elas não estão preocupadas com o que vocês querem assistir na TV. Vamos voltar agora também, porque o Tite ele fez uma avaliação sobre o Gerson. Você tinha pedido uma tela, deu uma bronca, agora estou tentando voltar. Dona, você queria falar sobre o Gerson também? Porque ele foi elogiado também pelo técnico Tite. Claro, com essa formação também no 4-4-2, a gente tem uma tela sobre o jogador. Quero que você fale também, por favor. A gente vê ali as ações, né, do Gerson, mais pela direita, com o meia ali pela direita. Muito bem nos passes, como a gente está vendo, 48 passes tentados, 48 passes completos. Não errou nenhum passe. Passe para finalização chegando. Foi um cara também muito combativo, sem a bola, correndo muito, se doando. Esse sempre foi um asterisco para o Gerson, né? Ele sempre foi muito criticado, às vezes, por não ser tão combativo. E hoje a gente viu ele muito ligado, se sacrificando pelo time pelo lado direito e fazendo o time andar também ofensivamente. Muito o que o Tite acabou de falar, eu concordo, de hoje a gente ter visto um Flamengo jogando mais próximo, com mais mobilidade, mais associativo, tem também a influência do Gerson hoje, porque ele clareou muito o jogo, né? E ali, por esse lado direito, ele conseguiu em vários momentos essa aproximação com o Lohan. O Lohan era um meio atacante, né? Praticamente, né? Chegando ali como segundo atacante. Ele partia muito do lado direito, muito por conta dessa combinação com o Gerson, que é um homem de confiança do Tite, né? Ele já escalou o Gerson em outras funções, hoje deu muito certo ali como um meia pela direita. Acho que foi... um dos melhores em campo. Ainda coloco o Lohan como melhor em campo, mas o segundo ali para mim foi o Gerson. Agora, como que a gente equilibra elogio e análise e a realidade, Pascoal, Zé e Donan? Porque, assim, nós estamos falando de um primeiro tempo do Flamengo que a gente concorda que foi avassalador, assim, com muito mais intensidade, buscando o gol. Mas qual que era a expectativa do Corinthians? Diz mais sobre o Flamengo? Diz mais sobre o Corinthians? A gente achava realmente que o Corinthians chegaria no Maracanã e venceria o Flamengo? Acho que não. Então, a gente está falando de um Flamengo que venceu dentro da sua expectativa. É uma vitória que acalma as coisas no Flamengo, é uma vitória que mostra muito mais problema do Corinthians do que elogio do Flamengo. Quem são esses personagens do jogo, Pascoal? Bom, mas eu acho que o Flamengo tem os seus méritos nessa vitória. O Corinthians tem os seus equívocos na escalação, os seus equívocos de arrumação de time em campo, especialmente nesse buraco no meio-campo, que é onde o time do Flamengo ganha as ações e fica mais próximo do gol adversário. E aí precisa principalmente dos jogadores que têm qualidade no passe. Nico de la Cruz, Gerson, né? O Lohan, que é um jovem jogador, 17 anos, com muita qualidade. Precisa do poder de finalização de média distância, porque o Cebolinha bate bem na bola de longe. Precisa do Pedro dentro da grande área, porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Não tem jeito. A bola bate lá, bate cá, quando é que ela vai parar? No pé do Pedro, ele só artilheiro do Brasil ao lado do Mastriani. Então, eu também não entendo como é que não foi convocado para a seleção brasileira, mas isso aí não vem, já está discutido, né? Porque eu acho que a seleção brasileira foi uma convocação política, não foi uma convocação verdadeiramente que o treinador queria. Né? Porque tem limitação. Não vai convocar jogadores dos clubes brasileiros porque tem sequência de campeonato. Qual é a certeza que tem sequência de campeonato? Os clubes vão se reunir, já estão mandando os documentos aí dizendo que querem para a paralisação do campeonato. Então, para mim é tudo muito esquisito. É um momento muito estranho vivido no futebol brasileiro. Ponto. O Flamengo foi superior ao Corinthians do primeiro ao 90º minuto.
O Corinthians teve, como disse o treinador do Corinthians há pouco, Antônio, 1 minuto e meio para aquela cabeçada no começo do jogo e 1 minuto e meio num escanteio que o Kaká chuta e o Rossi faz uma grande defesa. Foram 2 grandes defesas do goleiro do Flamengo. No mais, só jogou o time de vermelho e preto. A gente tem que ter uma noção do que aconteceu na partida. A clareza do jogo é o time de vermelho e preto tomou conta do jogo. Gerson, um bolão, arrebentou com o jogo. De la Cruz arrebentou com o jogo. Lohan jogou demais. Cebolinha jogou o que se esperava dele. Pedro fez o que se esperava dele, o gol. Quando sai o Pedro, perde a referência na área, fica mais gente buscando a bola para chegar perto do adversário, só sai o segundo gol pela infelicidade do zagueiro do Corinthians, que quis arrumar um espaço, quis fazer um passe e não conseguiu, foi abafado, vem o contra-ataque e sai o gol. Para mim só teve, assim, é muito claro, né? O Flamengo era superior e era favorito desde o início da partida. Ponto. O Corinthians entrou desse jeito, né? Com 3 zagueiros, um buraco no meio do campo, com um meia de centroavante, a bola para os pontas quase não chegou e os jogadores tinham que fazer aquela sair da ponta para entrar por dentro, para tentar alguma coisa e não conseguiram nada. Então, na minha visão, o Flamengo ganhou com inteira justiça. O Flamengo justificou o resultado. E entendo que 2-0 ficou até barato, porque o Flamengo poderia ter feito 3 ou 4 se o Carlos Miguel não tivesse feito pelo menos umas 3 defesas importantes ao longo da partida. Ô Zé, qualquer pessoa que falar alguma coisa, que eles vão, o fã do esporte vai ouvir com muito respeito ao Donan, com muito respeito ao Pascoal. Agora, se o Zé falar sobre o Corinthians, eu acho que o ouvido do torcedor agora, ele vai... Sim. Opa, presta atenção. Talvez, né? Talvez. Talvez não. Eu, por exemplo, abaixo a TV. Tô brincando. Agora tem gente que vai aumentar a TV. Brincadeira, eu tenho medo, Zé. Aumenta agora, torcedor corintiano, porque a gente vai para o momento verdades. Sim. O que o torcedor do Corinthians tem que esperar para esse ano, Zé? Porque quando o jornalista, agora eu esqueci o nome, quem fez a pergunta na coletiva, fala, o Corinthians tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá na Sul-Americana, fez o resultado importante contra o Nacional, enfim. Mas tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, os 3 no mesmo jogo contra o Fluminense, que foi um baita de um jogo. Empatou com o Atlético, por 0-0, perdeu pro Juventude. O Atlético com um homem a menos desde o primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Exatamente. Perdeu pro Red Bull Bragantino 1-0. Empatou com o Fortaleza, acho que foi bem, mas 0-0. E agora perde 2-0 pro Flamengo. Não, assim, a gente não pode se iludir com algumas coisas, né? Especialmente com esse jogo contra o Fluminense. Porque é um jogo em que casou as dificuldades do Fluminense com as necessidades do Corinthians. Né? Qual é a condição que o Corinthians tem de jogar? É marcação, pressão. Porque se você entrega a bola para o Corinthians tem dificuldades para criar. Então, o que o Corinthians fez? O Pascoal falou, o Antônio teve méritos realmente no jogo contra o Fluminense, porque o Corinthians não deixou o Fluminense jogar. Se você observar, os 3 gols do Corinthians foram erros do Fluminense. Não foi que o Corinthians criou, foram erros do Fluminense na saída de bola. E logo no segundo tempo, quando voltam, a bola parada, então sai o 3º gol. Mas os 2 primeiros gols foram erros criados pela marcação. E isso é mérito do Corinthians. Né? Agora, a realidade do Corinthians, eu acho que a realidade é muito dura. Ela é muito dura, porque o Corinthians é um time que depende exclusivamente de 2 jogadores, Garro e Wesley. Né? Porque se a bola não passar nos pés desses 2 jogadores, o Corinthians tem dificuldades para criar. Aí fica dependendo do Romero. O Romero, às vezes, trabalha muito mais para o time do que propriamente para criar as jogadas. Né? Então, o Corinthians fica limitado. E esse é o grande problema. Porque você olha para frente, apesar das lesões, né? Mas o Ranieri é um jogador importantíssimo para o Corinthians. Por quê? Porque não tem um primeiro volante, um cara de marcação. Você tira o Ranieri, automaticamente você pensa o Vera. O Vera não é isso. O Vera é o cara que pega a bola, toca aqui, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, o Corinthians tem sérias dificuldades em fazer um time de referências. Eu sempre falo o seguinte, para você construir um time, você tem que ter as suas referências em campo para depois você completar o seu 11, né? Os seus 11 jogadores. Na defesa, quem é a referência na defesa do Corinthians? É o Félix? É o Gustavo? Ou é o Kaká? Você não sabe. O Félix eu acho que não pode ser, porque não tem essa característica. Tá entre Kaká e Gustavo. Dá mais pro Gustavo. Mas é mais o Gustavo, né? Mais o Gustavo. Mas como é que o Gustavo vai jogar? Qual é o parceiro do lado dele? Mas não é uma resposta como que vai você dá jogar? Assim de Mas não pronto, é de bate-pronto, porque você não sabe qual é o time do Corinthians. No meio-campo seria o Ranieri, tá machucado. Sem o Ranieri, você não tem. No ataque é o Wesley, mas o Wesley hoje já foi bem marcado. E é natural, quando você se desponta, opa, peraí, qual é a característica desse menino? Pega a bola, vem para cima. Então, já coloca um volante aqui, o lateral fecha
um atacante que faz uma meia sombra, vamos dizer, vem até o final. Quando ele vê, ele tem 2 jogadas apenas. Ou ele vai para cima aqui pelo fundo, ou ele vai em diagonal. O Wesley normalmente vai em diagonal, pela perna direita. O mapa de calor do primeiro tempo, Zé, era assim, o mapa de calor estava aqui no sistema defensivo e um vermelhinho aqui do lado esquerdo, que era o Wesley. Que é o Wesley, é a única coisa. E aí você tira o Garro da armação das jogadas e põe ele para jogar como atacante, como ele fez hoje. Ou seja, você mata praticamente o Corinthians. E esse é o Corinthians do meio para frente. Que é do meio para frente, não. Esse é o Corinthians que nós iremos ver até o final do campeonato. Talvez com a volta ou no mercado aí o Corinthians possa fazer alguma coisa e tal. Mas eu não vejo um Corinthians, por exemplo, vai brigar por título. Pelas Copas, sinceramente, não sei. No começo do ano a gente bate sempre, né? Você vai brigar pelas Copas porque tem um mata-mata, tem um... né? Mas eu não sei, porque esse Corinthians ele oscila muito. E quando ele oscila... A queda é muito brusca. As dificuldades de um jogo para o outro, elas aparecem de forma assim, muito claríssimas para todos. Então você não consegue projetar um Corinthians que o Corinthians vai jogar sempre como jogou contra o Fluminense. Não, porque o Corinthians vai ter uma hora que o time vai dar a bola para o Corinthians joga. E o Corinthians não consegue jogar. Vai repetir a jogada, o time contra o Fortaleza? Não sei. Alguém aqui já viu o Corinthians jogar igual jogou contra o Fortaleza nos outros jogos? Não. Não tem. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Até para você fazer uma projeção para o Corinthians adiante. Você fala, aonde? Tem Copa, tem Campeonato Brasileiro. Você não consegue ver porque você não tem um time ainda. Né? O Antônio não gostou daquela pergunta que disseram para ele, mas onde o Corinthians vai se situar no Campeonato Brasileiro? Aí ele perguntou, mas vocês já estão perguntando de rebaixamento na 4ª rodada? Porque acho que ele não entendeu como é o Corinthians ainda, né? É porque ele não sentiu ainda, não tomou uma abafa, não tomou uma pressão, né? Com todo respeito ao Cuiabá, Atlético Paranaense, é diferente você trabalhar nesses clubes do que você trabalhar no Corinthians. E agora, Zé, ele está bem exposto também, porque o Corinthians ele vive uma questão política muito forte internamente. Não tem ninguém ali para proteger, né? Não tem um escudo, não tem ninguém para dar um respaldo. Ele acaba ficando exposto, é um técnico jovem. Uma coisa é você trabalhar no Cuiabá, e o trabalho dele foi muito bom no Cuiabá, e a outra no Corinthians. Outra pressão que é isso que o Zé está falando. Nesse ponto, eu consigo entender muito também a questão do elenco, que é um elenco desequilibrado, muito desfalcado no meio campo, assim, mas eu não consigo entender a opção pelo Paulinho, mesmo com os desfalques, como um primeiro homem. Isso numa linha de 4, isso em qualquer situação, eu não consigo enxergar hoje o Paulinho, que no melhor nível dele, né, principalmente mais jovem, distante das lesões, né? Nunca foi. E assim, você analisando o que é o jogo hoje... A dupla era Ralf e Paulinho. Exatamente, ele era o cara que chegava na frente com infiltração. Não faria sentido se fosse uma linha de 4. O Zé até mudaria para essa linha de 4. E acho que não faz mais sentido ainda você jogando com uma linha de 3 com o Paulinho nessa... Sendo ele o cara, Ele né? o cara, o primeiro homem de meio campo, o volante. Vai ficar complicado para ele fisicamente, né? Ser esse cara da marcação, ser esse cara que vai iniciar para tentar acelerar o jogo. Então, assim, hoje o Corinthians, ele é muito dependente de um lampejo do Garro, que fica isolado, não tem ninguém para jogar próximo dele. Quantas vezes a gente vê o Garro tendo que dominar a bola e vir para lançamento? E o jogo curto? É jogo de aproximação? Não tem. Ou o Wesley. Porque o Wesley é o jogador imprevisível desse Corinthians. Só que hoje ele dominava a bola, tinha 2-3. A gente estava vendo o jogo junto ali, ele dominava a bola 2-3. Não tem espaço. O Romero é um cara que se dedica muito ali pelo lado direito, principalmente defensivamente, chega como elemento surpresa, né, fazendo gols, mas ele não achou o time ainda. A melhor versão que eu vi do Corinthians até hoje, com o Antônio Oliveira, foi, para mim, contra o Fluminense. Porque ele fez naquele jogo o que o Cuiabá dele costumava fazer. Que era um jogo de muita pressão, marcação, roubava a bola, velocidade. O Cuiabá dele jogava desse jeito. Mas não é contra todo mundo, que é contra o Zé. O Zé falou isso. Você precisa ter repertório, você precisa ter um algo a mais. Não vai ser todo time que vai sair jogando curto com o defensor e você vai pro abafa. Exato. Você vai fazer isso com pouquíssimas equipes e talvez poucas equipes vão tentar fazer isso contra o Corinthians em casa. Sim. Porque o Fluminense tenta na Neoquímica Arena, mas a maioria dos times fala, vai Corinthians. Hoje eu acho... Tá em casa... Hoje eu até acho, desculpa, Martim, hoje eu até acho que poderia ser um jogo com essa cara. Também caía às vezes pela direita, mas ele era um jogador de meio campo. Hoje o Flamengo jogou com 4 jogadores no meio campo. Inegavelmente. Os analistas táticos, frenéticos que temos por aí, vão dizer que o Flamengo jogou no 4-3-3. Não jogou, não. O
Flamengo jogou hoje muito mais num 4-4-2 do que no 4-3-3. Inclusive porque o Cebolinha pouco ficou também atarrachado na ponta esquerda. Cebolinha, que jogou muito bem hoje, Cebolinha cortava, vinha para dentro o tempo todo. Então, é por aí a formação do Flamengo. Sem posição fixa, com muito deslocamento. O Lohan hoje fez uma jogada linda com o Gerson, que ele bateu, mas o Carlos Miguel defendeu. Ele até tentou tirar do Carlos Miguel, mas o Carlos Miguel estendeu a perna e conseguiu defender. Enfim, esse é o Flamengo, com aproximação, com troca de posições, com o De La Cruz de segundo volante, o Tite. Bota isso na sua cabeça e nunca mais tire ele dessa posição. Nunca mais. Não interessa se não tiver o Arrascaeta. Agora você tem o Lohan, então não enche o saco com essa mania de querer botar o De La Cruz jogando de costas. Não é a dele. Como ele é muito bom, ele até joga direito nessa função também. Mas não é o dínamo, o motorzinho que ele é quando ele joga de segundo volante. O De La Cruz fez praticamente toda o comando das ações ofensivas do Flamengo hoje, vindo de trás. Então, hoje, houve várias coisas que o Tite corrigiu, abandonou a teimosia, que fizeram o Flamengo jogar bem assim. Marcação, pressão no adversário, De La Cruz no segundo volante, Lohan na posição certa do Arrascaeta e o Gerson fazendo o quarto homem de meio campo pela direita. Ninguém viu o Gerson grudado na linha lateral direita, como o Luiz Araújo fica, por exemplo. Então, o Flamengo é isso. O Flamengo tem ainda coisas a melhorar, muitas, mas não são poucas, não, muitas. Inclusive, essa saída de bola. Essa saída de bola é assustador. O início do jogo foi assustador. Os primeiros 4 minutos de jogo só dava Corinthians, porque o Flamengo não conseguia sair lá da sua própria área. Daqui o Luciano Dias, MP, o melhor de tudo não é somente o Lohan entrar de titular na posição certa, é também arrebentar num jogo com um time sob muita pressão. Verdade, Luciano, verdade. Muito garoto, mesmo escalado na certa posição certa e tudo, com essa pressão toda ia fundir a cabeça. Não foi o caso. O Lohan jogou como se estivesse no juvenil, cara. Ele jogou como se estivesse disputando copinha. Entendeu? Uma tranquilidade absoluta, com uma personalidade absoluta. Lohan hoje, cara, deu gosto. Deu gosto. O Flamengo, como um todo, jogou bem. O Flamengo se acertou dentro de campo. O Flamengo passou a jogar como ele tem que jogar, pressionando no campo do adversário. Mas a pérola, o morango da torta, foi o Lohan, sem dúvida nenhuma. Que, aliás, é o jogador mais jovem a fazer gol no time profissional, né? Ele quebrou um recorde do Vini Júnior. Com 16 anos, ele fez um gol, acho que contra o Bangu, no estadual passado, uma coisa assim. Fofão Fernando, será coincidência? A torcida pressiona, protesta firme e o time joga com mais raça. Corre mais. Tite escala melhor. Pressão funciona assim. Fernando, eu tenho dúvida, sabia? Eu tenho dúvida se aquele negócio de torcida no Ninho do Urubu e tudo, se causa realmente algum efeito. Eu tenho dúvida, sinceramente. Não vou dizer para você que não mexe nada com a cabeça do jogador. Mexe, alguma coisa mexe. Eu só não sei se é preciso mexer dessa maneira. Será que o Flamengo, que não tem nenhum psicólogo na sua equipe, só tem na divisão de base, será que ele não teria maneiras mais objetivas para fazer isso? Ou até alguns profissionais, como tinha aquele profissional que trabalhava com o Tite, como era o nome dele, meu Deus, na seleção? Um cara manjadíssimo aí. Sabe? Você tem que dar um jeito de motivar o seu time sem que precise os brucutus da torcida organizada todos lá para a porta, batendo na janela do carro. Se o Flamengo jogasse sempre como jogou hoje, seria líder de tudo. O que aconteceu de diferente, Renato? Exatamente o que eu estou te dizendo, Rogério. O Flamengo jogou hoje com 4 homens no meio-campo, um deles, o Gerson, caindo pela direita, o que é completamente diferente de jogar como pontinha pela direita. O Gerson jogou hoje muito como o Everton Ribeiro jogava na época do Jorge Jesus, gente. E o Flamengo do Jorge Jesus era um 4-4-2. Não era um 4-3-3. Era um 4-4-2. Porque o Everton Ribeiro caía pela direita, mas era ele quem fazia o meio-campo também. O ataque do Jorge Jesus era Gabriel e Bruno Henrique. Hoje o ataque foi Pedro e Cebolinha. E os outros chegando. Isso é que é fundamental. Naquele esquema de pontinhas,
A gente só viu o Pedro enfiado dentro da área. Hoje, em vários lances, nós vimos chegar uma porção de gente de trás. Chegava o Lohan, chegava o próprio De La Cruz, chegavam os laterais. Aí sim, aí você está vendo um time moderno, um time compacto, um time... Perdão. Um time capaz de ter uma atuação como ele teve hoje. E eu concordo com você, se ele jogasse sempre como ele jogou hoje, não sei se ele seria líder de todos os campeonatos, mas ele disputaria todos os campeonatos com chance. Ainda pode disputar, se acertar. Se se acertar, tem que se acertar. Isso aí não pode ser. Não pode ser uma coisa isolada. Como foram outras atuações boas no Tite. Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da semifinal, foi excelente a atuação. Flamengo e São Paulo, segundo tempo, foi excelente a atuação. Mas todas como hoje, com muita movimentação e com a marcação, pressão em cima do adversário. É essa a fórmula para esse time. E o Tite precisa entender isso e abrir mão dos conceitos arcaicos dele. Márcio Werneck, só falta agora JJ para desenvolver o potencial desse time. Ganharíamos tudo. Isso eu também acho, Márcio. Aliás, o JJ foi campeão hoje, lá no Sauditão. Até o Neymar apareceu em campo para comemorar um título para o qual ele... Isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal aqui, trazendo um resumo aí do pós-jogo de Flamengo 2-0 no Corinthians aí. O Flamengo, enfim, venceu aí com a grande atuação no Campeonato Brasileiro aí. E agora volta ao campo aí nesse final no meio de semana aí, partida válida também no Maracanã, pelo Copa Libertadores da América, outra partida bastante importante. O Mengão precisa vencer esse jogo aí para continuar vivo aí para uma possível classificação.